Oi gente, aqui é a Kemi que tá falando. Eu vim trazer pra vocês um case de sucesso que eu tive na minha carreira. Foi recente, então espero que faça sentido pra vocês quanto fez sentido pra mim. Tô falando um pouquinho sobre a empresa que eu trabalhava, era uma fabricante de solução de controle de ponto. Foi a primeira empresa a fazer a fabricação de um relógio de ponto que fosse pelo reconhecimento facial. Naquela época a gente estava fazendo a venda somente pela portaria 373, a portaria 1510 estava sendo para ser reconhecida pelo Diário Oficial, então a gente não poderia comercializar ainda. Então a diferença entre os dois era o valor do preço e a ausência da impressora, né? Um tinha impressora e o outro não tinha impressora. Então eu recebi um contato de uma construtora bem grande da Santa Catarina, era o diretor de TI. Na ligação que eu fiz com ele estava muito recluso das informações, eu tentava argumentar com ele, ele estava bem assim, não queria muito falar sobre as informações da empresa. Eu vi que ia ser um cliente um pouquinho mais difícil ali, um pouquinho mais desafiador. Ele queria a portaria 1510, a gente não estava fazendo comercialização ainda desse equipamento, mas ele estava muito interessado, dava pra ver assim na voz dele que ele estava muito interessado no equipamento. Então eu nem ofereci as outras opções pra ele, porque ele já tinha deixado bem claro na ligação que ele só queria da portaria 1510. Eu falei que eu não ia perder esse cliente, né, até porque era um cliente grande, era um cliente que realmente queria e um cliente que tava ali pra ser contado na minha conversão, que fazia sentido pra minha conversão, né, não era um cliente frio ou morno. Então, no outro dia, eu liguei pra ele, né, numa ligação de follow-up, com todas as informações que eu tinha dele, que ele tinha me passado, que eu tinha conseguido com ele, né, eu vi que ele realmente estava interessado, então eu disponibilizei pra ele uma opção de fazer um teste do equipamento. Esse teste ele poderia colocar o CNPJ dele e assim a gente não estaria fazendo uma comercialização, né? Que daí caso saísse no Diário Oficial a gente poderia realmente vender pra ele. Ele aceitou, só que ele queria esse equipamento em uma semana. E era meio impossível tecnicamente, né? Porque passa por 4 tipos de áreas de processos pra estar fazendo a liberação. Mas eu falei pra ele, tá bom, eu vou conseguir enviar pra você em uma semana. Em uma semana eu consegui falar com o jurídico, com a gerência, com o TI e com a parte de implantação, né, de implementação, pra estar colocando esse equipamento lá. Só que daí eu fui conversar com ele pra fazer a liberação do equipamento e ele falou pra mim que não teria como, porque o RP dele não se integrava com o nosso equipamento. E eu falei, eu não vou perder esse cliente por causa de um RP. Então eu mesma liguei lá no RP, convidei minha equipe de TI pra gente fazer a integração do nosso equipamento com o RP que a gente tinha entrado em contato. E a gente tinha conseguido, então tava tudo pronto pra fazer o envio do equipamento. A gente fez o envio desse equipamento. Esse cliente, com a maior sorte do mundo, ele queria mais do que um, né? Era uma grande leva de equipamentos. Então ele fez o teste, deu certo, deu tudo certo, ele comprou muitos equipamentos. Hoje ele é um dos maiores cases da empresa, né? E trouxe diversos outros clientes com ele. O que me trouxe dessa venda com esse cliente, né? Eu consegui mostrar pra ele o valor do vendedor, que ele não era só mais um cliente pra mim. Eu queria realmente resolver o problema dele. E eu consegui resolver o problema com agilidade. Esse processo, numa visão mais otimista, duraria 3 a 1 mês. 3 semanas a 1 mês, né? Eu consegui fazer isso em uma semana. Então, hoje eu acho que ele pensaria muito bem na hora de fazer um cancelamento com a empresa e verificar que a venda foi excepcional. E como vendedora, pra mim foi um privilégio também estar fazendo a venda pra ele, porque eu consegui argumentar bastante, eu consegui trazer um processo com apoio de diversas áreas e com muita agilidade. Ok? Então esse foi meu case de sucesso pra vocês, espero que vocês tenham gostado.